situada a rua Iviema 5.565, no Jardim Monte Líbano, né? Essa reunião você pôs aí, Edilon? 51. Hã? Reunião número 51. 51. A pergunta é 199 do Livro dos Isso. Espíritos. E a nossa casa ela é dedicada muito à parte social, né? E vamos pedir para a dona Edna fazer a festa de abertura para nós, né, minha irmã? Edneia. Edneia. Deus, nesse momento nós suplicamos que esteja presente na nossa reunião, que esteja esclarecendo aquelas partes que tenhamos dúvida, que possamos estar nesse amor fraterno e aprendermos cada dia mais a amar o nosso próximo como a nós mesmos, repartindo aquilo que nós temos, quer seja uma doação, quer seja uma doação de um tempo, de uma caridade, que possamos estar cada dia mais em busca do nosso da nossa reforma pessoal interior e que o nosso estudo de hoje venha somar para o nosso crescimento e que possamos estar sempre voltados para o olhar da divindade e buscando sempre a caridade e o meio de estar acolhendo ao próximo. Fica conosco durante esse estudo para que possamos aprender um pouco mais e colocarmos também em práticas nas nossas vidas. E assim seja. E obrigada, meu Pai, por esta oportunidade. Amém. Oi, João. Para quem não conhece, o João é o presidente da nossa casa lá, viu? Muito bem, boa noite a todos, todas, e vamos para o nosso estudo. Hoje nós estamos na pergunta número 199, a reunião de estudo do Livro dos Espíritos é de número 51. Nós estamos fazendo a parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4. E o item é sorte das crianças depois da morte. Já está terminando esse item e nós já vamos passar para o próximo. Na reunião passada, nós fizemos esse item e essa pergunta, aliás, mas não concluímos ela, né? Só iniciamos. E hoje, então, a gente conclui, né? E já que o João está aí, né, João? Você pode ler para nós a pergunta? Tô tentando me achar aqui primeiro. Então, eu vou passar para a Shirley. Vamos lá, Shirley. Mas eu acho que na tela aqui eu consigo ler, né? Consegue ler? Então tá. É. Que aqui nós fazemos assim, só para informação, né? Quem está chegando agora, a pessoa faz a leitura e se quiser comentar, pode comentar, ou então todos nós comentamos junto, cada um na sequência ou na ordem que a pessoa achar por bem, né? Comenta e complementa para dar um entendimento na questão. Então, todos nós participamos da pergunta e das respostas. Muito bem, João, tá por tua conta. Vai ter que passar para outra que eu não estou conseguindo maximizar a tela aqui. Tá nessa pequenininha aqui que eu não consigo pôr na outra. Quem que pode ler para nós? A Shirley mesmo? Tá conseguindo enxergar? Tô. Então tá. Meu microfone tá bom? Dá para ouvir? Tô ouvindo bem. Ok. 199. Por que frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais. É engraçado isso ser sorte das crianças depois da morte, porque quando os pais perdem um ser amado, esperado por 9 meses, e logo após, ou poucos anos após, você já perde esse ser, é uma dor. Eu não sou mãe, mas eu vejo pelos meus colegas que já tiveram essa perda, que eles falam, né? Como é que fala? É a ordem antinatural da vida.
né? Os pais vão primeiro, os filhos têm que ficar. Mas a gente sabe que existe um termo para cada um cumprir, e é a vontade de Deus e é a nossa dívida também, né? Tem uma situação atual que está acontecendo, eu não lembro o nome de artista, mas eu sei que tem um cantor que acabou de nascer um filho dele e ele está com uma doença que é uma doença extremamente rara, e a previsão de vida da criança, se viver bem, é 10 anos. Agora você já pensa, os pais já sabendo que vão ter por pouco tempo, já sabendo o prazo, que pode ser mais ou menos, mas já tem um prazo de vida dessa criança perto dele, já deve ser uma dor imensurável. E quando a gente nem sabe ainda qual a data? É algo a se pensar. Então, se a gente considerar só a vida presente, né, fica muito difícil mesmo a gente. Não, e esse meu comentário foi só a vida presente. É muito difícil mesmo a gente aceitar, né? Considerando a reencarnação também é difícil, né? Há sempre aquela coisa, né, gente? Principalmente para a mãe, né, para o pai, a questão mais próxima, é muito difícil a pessoa aceitar. Então, mas a reencarnação ela ajuda, né, nesse momento que a gente sabe que, né, que a pessoa não morreu, né? Ela continua a existir. E a questão da resposta aqui do espírito, né? Até eu grifei aí a parte pode, né? Porque, né, não é uma coisa assim, é isso, né? Então é uma possibilidade. Então sempre a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de avaliar, não, desencarnou, aconteceu isso por causa disso, né? E considerando a reencarnação, né? Mas não é uma questão assim, né? Então pode representar para o espírito que animava um pedacinho da existência dele que ele tinha que complementar por alguma razão, e daí ficou esse tempo, né, curto na companhia daqueles familiares para complementar uma parte que ele Não é isso precisava mesmo, né? de aprendizado, né, de experiências e tudo mais. E também poderia também ser, ela, muitas vezes, né, ele diz aí, né, que é quase que sempre, né, provação ou expiação para os pais. Então, provação a gente sabe o que é, né? A pessoa está sendo provada nas experiências que ela de repente até aprendeu na teoria lá enquanto estava na erraticidade. Reencarna e fala, vamos ver se eu aprendi mesmo. E daí passa por aquelas situações, que são testes para ver se ele realmente tá bem. E ele mesmo, né, que se impõe até muitas vezes essa situação. E expiação é o momento da pessoa sentir mesmo, né, aquela perda e ela crescer em cima dela, né, aprender essa questão da dor. Muitas vezes ela provocou uma certa dor no passado em alguém, né, e ela não tem nenhuma ideia como é que é isso. É porque a questão da dor do outro, só o outro sabe, né, como é que é, né? Então, talvez seja uma forma, nessa questão assim, de expiação, da pessoa também perceber, né, e começar a valorizar o sofrimento alheio, né, o sofrimento do outro, do seu semelhante, que às vezes, por conta de experiências do passado, ele ficou um tanto frio quanto a dor da outra pessoa, né? Mas as possibilidades também, né, são muitas, não é uma coisa assim, é isso. E tá aberto, quem mais quer comentar ou a gente já passa para a próxima? Eu imagino assim que seja os dois, né? É uma prova para os pais, porque os pais é o que mais sofre, né? E para o espírito é um pedacinho de existência que ele deixou de cumprir do passado. Isso acontece muito com os suicidas, né? Inconsciente, né? Que às vezes você tira a vida fumando, bebendo, jogando, não é? Diminui a existência dele aqui na Terra, 5, 10. É o caso do André Luiz mesmo, ele antecipou o retorno à pátria espiritual por 10 anos, né? Bebia, fumava, né?
E para os pais é uma prova também, é uma prova muito grande, dos dois lados. É o que eu imagino. E posso colocar aí, né? Inclusive, eu tenho exemplo, né? E também, é como o Dilon falou, né? Tem o outro lado da questão, é um aprendizado. Teve um casal aqui, a gente não fala nome, né? Eu mexo muito com o trabalho mediúnico. Ele não perdeu, porque ninguém perde ninguém, né? A gente não é dono de ninguém. Mas desencarnou a filhinha dele indo para o colégio com 10 anos. Meu Deus. Esse casal não se conformava de jeito nenhum, viu? Você precisa ver que sofrimento. Aí descobriu o centro lá. Através do centro, para poder ter sossego mesmo, contar para vocês, dali eu acho que uns 4 ou 5 anos, nasceu a criança de novo, a menina. Encarnou. E a gente sabe, só eu e Maria Helena, nós sabemos disso, né? Ele tem essa certeza. Mas ele foi ter sossego depois disso. Mas nisso aí ele teve um aprendizado muito grande, ele se transformou em espírita. Porque eu não sei dizer para vocês o que aconteceu. Mas quando a gente recebeu uma comunicação lá e o mentor espiritual falou assim, a menina vai encarnar de novo. É a única forma que a espiritualidade encontrou para trazer paz para o casal. Aí a gente passou para ele essa informação para eles, para ver se eles se conformavam um pouquinho, né? Aí é que foi difícil, porque ele falou, mas minha mulher, ela operou, não pode ter filho mais. Falei, bom, ainda falei para eles, pode ser que venha por vias indiretas, né? Vocês adotem uma criança, uma coisa mais ou menos nessa situação, né? Pode ser isso. Dali 1 ano e pouco, a mulher estava grávida de novo. Eu não sei, eu acho que houve um erro médico lá, né? E ela tinha possibilidade de engravidar de novo. Aí recebeu uma menininha, coisa mais bonitinha, que ela coloca o mesmo nome. Olha, é um caso assim, dava um livro, viu? Coisa linda demais, né? Mas nisso aí teve muito aprendizado. Desde o dia que a menina desencarnou, porque o filho da gente, a gente começa a achar que é nosso. E não é nosso, né? Aliás, ninguém pertence a ninguém. A gente está reencarnando por um lar, uma família que nos abrigou, né? A título de aprendizado, mas nós pertencemos a Deus. É a minha opinião, viu, Dilon? Pode ser que não esteja certo. Muito bem. Então, as possibilidades são várias, né? São infinitas. É sempre a gente ter esse cuidado de não taxar, né? É assim, né? Porque até às vezes pode causar problemas, né? A gente sempre traz o exemplo mesmo do suicida, né? Às vezes a pessoa já está com aquela dor, né? O ente querido suicidou e tal, daí a pessoa já taxa, né? Aquela questão, foi por causa disso, né? Que ela matou numa outra existência, e daí já dá aquela ideia de punição, e a família já fica, né? Preocupada, né, envolvendo, então, por isso que ele diz aqui, né, pode representar, né, complemento de existência, prova, expiação, né, então, para os pais, né? Pode falar, Shirley. Quando os filhos vão antes, os pais é o sofrimento e provação para os pais. Quando é o inverso, quando os pais se vão cedo, filhos com jovens, sei lá, com adolescentes, também é uma provação para os que ficam filhos, né? Aí fica o questionamento. Por quê? Porque se ele é tanto jovem, 30 anos, um pai com 30 anos, deixa com 10, 12, é também aí a expiação para os filhos, né? Aí eu entendo que aí existe uma lição muito grande, que é quem fica dos filhos, é aprender a valorizar a presença do pouco que teve, né? Daquela situação que, se foi uma família equilibrada, né? Tem esse outro lado também. Ter sido uma família desequilibrada, mas a partir da ideia de que uma família
equilibrar o núcleo familiar bom, né? Bom. Então, é a educação para os filhos, né? Que vão ter que aprender a demanda da vida bem cedo, o domínio de como se viver, equilíbrio, ética e tudo mais. Então, também é a prova de expiação para os jovens também, né? Ok. Essa questão da prova, né, de expiação, né, com a gente procurar definir um pouquinho, né, o que diz uma e outra. Se me corrija se eu estiver equivocado, né? Expiação é aquela situação assim, onde a pessoa vem e passa por uma situação onde tem necessidade de ter uma conexão com a vida passada. Vamos trazer um exemplo assim que não é, eu volto a repetir, né? Pode ser, né? Digamos que uma mulher que ela tem dificuldade de ter um filho, né? O filho nasce, morre, não, acaba não, não nascendo às vezes, né? Nasce morto e tal. Pode ser alguém que cometeu aborto, por exemplo, né? Numa outra vida, ou então que por alguma razão várias crianças morreu por consequência dela, né? Então, aquela situação ela vai promover essa limpeza, né, no corpo perispiritual dela, que tá cheia de manchinha. No nosso lar até ilustra isso aí, quando o espírito vai lá bater no nosso lar querendo entrar, né, e ele apresenta várias manchas, né, uma senhora, porque ela era abortista, né, ela até acho que trabalhava na saúde, né, talvez médica, alguma coisa assim. E daí essa pessoa pode nascer, né, numa situação, né, pode nascer numa outra situação, né, cada uma são várias, né, as possibilidades. Então isso sim seria uma expiação, né? E outra coisa, não é assim também bateu levou, né, como diz, né, o ditado. Matou alguém, nasce nessa, vai morrer assassinado. Não é bem assim, né? Já pensou, se fosse uma coisa matemática assim, né, tem pessoas que matam milhões. Quantas encarnações a pessoa teria que ter para expiar todas as mortes que ela causou? Então, por isso que na própria Bíblia diz, né? O amor, como é que é o amor? Supera a multidão de pecados. Isso, exatamente, supera. Então, através do amor também. Quer dizer, é aquela velha questão, né? Se eu aprendi já a lição, né? Se eu desenvolvi em mim esses valores, venci aqueles vícios morais, não tem razão de eu ficar me penalizando, me maltratando, me martirizando por causa disso. Porque, na realidade, essas ocorrências, quem provoca somos nós mesmos, né? Aquele sentimento de culpa, aquela situação que a gente acaba marcando o nosso perispírito e reencarnando em situações muito difíceis por conta das marcas que eu carrego devido à minha culpa que eu carrego também. Então, isso seria uma expiação. E uma aprovação seria aquela questão que nós falamos anteriormente, né? A pessoa está sendo provada naquele aprendizado. Né? Em algumas obras, na própria obra de Allan Kardec, tem muitos exemplos disso aí, né? A pessoa que reencarna e ela vem com uma determinada missão aqui, e aí ela falha às vezes, né? Ela não consegue, né? Fala, não, já estou bom, já aprendi, já venci o egoísmo, o orgulho, né? Pode vir que essa prova eu dou conta. E chega aqui, às vezes falha, e às vezes vence, né? Então, isso seria a prova. Vou dar uma entidade que representam, tem na história representado muito bem, prova e expiação. Não sei se alguém já leu, tem 50 anos depois e 100 anos depois. Já leu? 50 anos depois, sim. E 100 anos depois. Há 2.000 anos, né? E 50 anos depois, né? Acho que é isso, né? Obra de Emmanuel. A Sheila, acho que ela está tendo dificuldade, que está chegando ainda cortada. A internet dela não está muito boa. Passamos então para a próxima. Essa 199, ela tem a letra A também.
Nós ficamos 25 minutos só nessa pergunta, Dilon. Mas não tem pressa, né? Não tem pressa. Isso às vezes acontece mesmo, né? Às vezes a gente se prende numa pergunta que ela vai para outras reflexões e o aprendizado é isso mesmo, né? A gente vai aprendendo, né? Muito bem, quem quer fazer a 199A? Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Isso. Nesse aí tem um comentário de Kardec nessa questão. Aqui, ó. Quer que eu leia de novo? Isso, pode continuar, por favor. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê-se submetida a outra metade? E aí? E aí? Continua. Semelhante ordem das coisas, não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, há igualdade entre todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. O retardatário só de si mesmo se pode queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade também. Isso. Aí, ó, continua. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência? Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer, ao nascer, a astúcia, a falsidade, a perfídia, até o pendor, para o roubo e para o assassínio. Os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. A lei civil as absorve de seus crimes. Porque, diz ela, obraram sem discernimento. E aí, alguém quer... Ah, não, ainda tem, ela é só isso aí, mais essa aqui só, mais 4. Passar para outro que quer ler aí, né, Dilon? Pode ser. Esse é o último quadro, esse aqui, dessa pergunta 199. Acho que tá trancado o seu microfone, mano. Eu tranquei que chegou a Helena aqui, a minha netinha chegou aqui conversando, eu tranquei o microfone. Esse é o último quadro dessa 199A. Toda razão a lei, porque de fato elas obram por instinto do que intencionalmente, donde porém provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências, donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que revelam viciosas é porque seus espíritos progrediram menos. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso. As consequências não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, tem a pergunta, né, e o comentário, né, a reflexão que Kardec faz aqui, né, que é sobre essa questão da criança que morre bem pequenininha.
Então diz aqui, recomeça uma nova existência. E daí vem todo o comentário sobre a questão da reencarnação. Só a reencarnação mesmo para explicar isso aí. Porque algumas doutrinas falam é um anjinho, né? Não fez mal nenhum, né? Morreu inocente. Inocente nessa existência, né? E algumas crianças, desde a mais tenra idade, já demonstram algumas tendências não muito boas, né? Então elas vieram aqui para melhorar, para receber educação dos pais, né, orientação, e a partir disso aí elas vão progredindo. Isso sim mostra a justiça de Deus. Porque senão você, não, morreu inocente, então vai para o paraíso, né? Ou vai ficar tudo bem. Não, né? Ela tem uma história de vida, ela tem experiências que ela já passou, que ela precisa, e tem também aprendizado que ela tem que desenvolver, né? Por isso ela reencarnou e vai reencarnar muitas vezes, igual todos nós. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa pergunta? Que daí nós já vamos passar para um outro título já. Sorte das crianças depois da morte, essa é a última questão. Aí já vamos para o outro. Ninguém? Então, Odilon, se recomeça uma outra existência, ele está colocando de maneira assim, bem simples, né? Porque o espírito desencarnou, ele não reencarna aqui para nós, assim, recomeça uma outra existência, já dá a impressão que ele já vai reencarnar imediatamente, né? Ah, sim, é verdade. Mas esse recomeça, aí, na verdade, está falando de encarnação, ou reencarnação, mas o espírito ele não recomeça, ele continua uma caminhada, né, em duas dimensões, onde ele vai estar, lógico, um tempo, pelo menos, na dimensão espiritual, até se preparar para uma nova existência, se é nesse sentido que ele quer falar, existência como reencarnação, e ter uma nova reencarnação. Não entrou em muitos detalhes aí que eu acredito que poderia ter colocado, sobre o que é que o espírito vai fazer e quanto tempo ele pode ficar no mundo espiritual antes de voltar a uma nova existência. Quanto tempo ele fica lá na erraticidade, né? Tem até uma questão curiosa aí, né? Quando o espírito desencarna, criança, o que acontece com ele no mundo espiritual? Como é que ele retorna para o mundo espiritual? Retorna como criança, retorna como adulto? Já viram essa discussão? Já teve algumas questões sobre isso aí, assim, de forma... Kardec, ele não faz esse aprofundamento, né, que a criança se torna criança. Ele diz que volta a ser um espírito, né? Ele recobra sua consciência, simples assim, né, nas respostas do Livro dos Espíritos. Agora, tem algumas obras paralelas, né, que mostra a criança, ela permanece durante algum tempo ainda com aquela forma de criança, fala de criança. Então, tem todos esses detalhes aí, né, que poderiam ser motivo de debate aí, né, de esclarecimento. Mas não vem muito ao caso, né? O que a gente sabe é que, por exemplo, André Luiz, quando ele voltou ao mundo espiritual, de repente se deparou com um lugar onde tinha crianças. Isso. Nossa, e aí ele se questionou, mas como assim crianças? O espírito volta a ser criança de novo? Pode ser criança? Recobra sua consciência, né, de espírito. Aí ele deixou claro isso, que tem um momento do desencarne, que quando o espírito reencarna naquele momento do desencarne, que parece-me que depois dos 4 anos de idade, se não me engano é isso, depois dos 4 anos de idade, ele vai voltar para o mundo espiritual com a forma de criança. Não sei se é do 4 ou do 7, parece que é dos 4.
ele vai voltar como criança, porque o perispírito dele já estava totalmente ligado a um corpo infantil. Então, ele vai voltar como criança. E se for antes disso, é interessante, né? Um bebê, se for antes disso, segundo diz, até a Nete Guimarães, ela fala sobre isso, o espírito vai voltar adulto no mundo espiritual. Então depende Até o... da evolução do espírito também, né? Tem espíritos que eles têm a evolução que imediatamente eles já podem se recobram, né, as experiências anteriores. Tem outros que permanecem por muito tempo presa àquela experiência da última encarnação. Então é muito variado isso. Depende da evolução de consciencial de cada espírito, a forma. E também depende da necessidade, né? Por exemplo, às vezes ele, para apresentar para os pais que ficaram aqui, ele apresenta naquela forma de criança, para que os pais se sintam mais consolados, né? É o tal dos arquétipos, né? Se apresenta nessa ou aquela forma, igual a questão dos preto velho, né? Que se apresenta em cada casa espírita se apresenta de um jeito, porque eles, para atender, né, as necessidades aqui dos encarnados. E tem a questão daqueles que não se recobram mesmo, porque eles não têm condições. Algumas lembranças eles não suportariam, né? Seriam dolorosas. Assim como a questão da nossa reencarnação aqui, que a gente não reencarna sabendo, né, de vidas passadas, porque essas recordações não fariam bem para a gente. Então, esse período que ele está lá no mundo espiritual, e que a André Luiz fala Nosso Lar em outras obras dele, é muito parecido com o nosso aqui, né? As colônias espirituais, elas são bem melhores que a Terra, né? Mas muito semelhantes. Por isso que diz que nós aqui que somos uma cópia, né, dessas colônias ou da vida espiritual, né? Não o contrário. Então lá eles têm várias situações que é muito parecida com a nossa. Até porque no livro Os Mensageiros, lá no prefácio de Emmanuel, ele faz uma analogia com um símio, né, um macaco. Ele olha as pessoas que estão aqui na Terra, né, reencarnados, o símio olha, digamos que ele pudesse pensar, é uma analogia que ele faz. Aí ele vai perceber que as pessoas aqui encarnadas fazem muita coisa parecida com ele, né? Se alimenta, né? As questões físicas e fisiológicas são muito parecidas. Só que eles, ao invés de morar numa caverna, moram numa casa. Ao invés de se alimentar com a mão, né? Usa talheres, essa questão, mas é parecido com a gente. E assim também seria a comparação nossa com as colônias espirituais. As colônias espirituais aqui no entorno da Terra são habitados por espíritos que estão numa faixa vibratória muito similar à nossa. Mas como eles já não estão mais com esse corpo físico pesado, né, que nós arrastamos, então eles estão numa situação um pouco melhor nessa questão física mesmo. Mas a matéria lá existe. E os espíritos também, né? Então, por isso talvez que os espíritos ainda mantêm aquelas aparências que tinha quando encarnado, até mesmo as crianças. Não sei se era isso. Então, aí sobram muitas questões, mas acho que não dá para gente querer entrar nelas, né? Uma primeira que você levantou ali, quando você sublinhou a palavra pode, você na questão colocou anterior, que né? 199. é nela mesma, nessa questão ainda, só que na primeira parte lá, né? Isso. No pode, o espírito morrer quando criança, desencarnar como criança, pode representar complemento de uma existência precedente, quer dizer que isso é uma possibilidade. E as outras? Quais são, né? Quais seriam? Do espírito desencarnar como criança. Então sobra aí as outras. Quando a gente lê Sim. as obras assim como o Céu e o Inferno, né, que traz bastante exemplo, bastante casos, nós vamos ver outras possibilidades lá que eles apresentam, né? De várias formas de reencarne, de desencarne,
E os exemplos os próprios espíritos que passaram pela experiência trazem a informação. Por que ele está naquela situação? Então são, como você mesmo disse, né, são assim inúmeras, né, situações. Aí teria que estudar os casos, né, que é o que a gente faz, né, tanto nas obras fundamentais, né, como o Céu e o Inferno mesmo, que são ricos em exemplos, quanto nessas obras paralelas, como os Mensageiros mesmo. Mensageiro nós estamos estudando agora, amanhã é o dia, né, Orlando, de estudar, sábado. E ele traz muitos exemplos, né? Assim, são estudos de casos, muito interessante também para a gente entender. Em outros livros, né? A coleção de André Luiz é rica em casos também, assim, para a gente entender essas situações. Mensageiro, ele falou. Em particular. Já que eu lembrei do estudo de amanhã, quem quiser participar, nós estamos. É 7h30, né? O horário da manhã. 8h30 é o horário daqui, né? Que eu não estou no Tocantins. Mas Eu já estava fazendo, nós fizemos nosso lar e agora está fazendo com os Mensageiros. Nós já estamos no capítulo 9 amanhã, capítulo 9. Mas são estudos de caso, sim, que é bem interessante. Estão convidados. Se quiser, eu posso mandar o link depois, que é um outro link. Muito então, bem. Amanhã eu tenho reunião da URI, às 8 horas. Mas amanhã você não vai participar? Não vou participar. Ah, tá bom. 7h30 da manhã, horário de vocês, horário de Mato Grosso do Sul. Muito bem, vamos para a próxima então? Agora nós vamos mudar de título. Vamos para Sexo nos Espíritos. Esse é o próximo, é o tema que nós temos aqui. E sobre esse tema também, né, se quiser aprofundar mais, nós temos um seminário, né, que nós tivemos aqui da própria União Espírita, que foi desenvolvido pelo André Luiz, meu sobrinho. Ele fez uma análise, né, do livro, uma parte. O Jorge, a Adriana, né, são 2 horas e 50 minutos, tá divulgado aí no YouTube, o estudo. Foi muito bom. Mas vamos à questão do Livro dos Espíritos. Quem pode fazer essa pergunta? Essa questão? Posso fazer? Tem sexo os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. E agora, tem sexo os espíritos? Não. Não como entendeis. Esse como entendeis não dá a impressão que tem alguma coisa aí diferente? Dá sim. Não fecha a questão, não dá a impressão que não fecha a questão? Que deixa alguma Não fecha, coisa... não. Não como o entendeis. Mas depois ele fala o pois, né? Pois é uma coisa que praticamente anula o começo da frase, né? Pois depende do organismo. Então, sexo só tem a ver com a parte física, biológica, parece, não é isso? Já que eles não têm parte, não é destituído de corpo físico, a não ser como nós conversamos a respeito agora há pouco, né? Que as colônias espirituais, lá tem corpo ainda, né? Agora os espírito mesmo já não tem corpo, né? Quando eles são puros, né? O corpo perispiritual, ele... Não sei se ele deixa de existir, né? Mas deve ser bastante sutil, né? Bem pouca matéria, bem pouca... Como a gente entende a matéria, não é isso? Como é que a gente pode entender isso aí? Tem sexo dos espíritos? Então, me parece que tem. Me parece que tem, sim, porque depende do organismo, mas para os espíritos eles têm um organismo tão material quanto nós temos o nosso para nós. Que também somos espíritos, mas sentimos um organismo material bem
bem denso, bem sólido, mas eles sentem que eles têm um organismo tão sólido quanto nós sentimos o nosso. E daí? Eles não podem ter sexo? Essa é a questão. Ou será que isso é uma coisa temporária enquanto nós ainda estamos nessa faixa vibratória mais densa, né? Talvez aos espíritos puros. Eu estou falando isso porque eu já li as questões próximas, né? Então tem mais explicações sobre essa questão mais à frente. Puros não, Mas o que eu quero deduzir aí... É um tipo de grau, né? Hein? Não, a Maria Helena está falando aqui. Eu falo assim, que aqueles bem puros, espírito puro, pode ser que não. Pode ser, não tem mesmo. Não tem mesmo, né? Que eles já se elevaram. Não há mais necessidade. Mas eu acho que tem espírito de toda espécie, né? Espíritos. E tem espírito que se sente uma pessoa como nós aqui, normal. Eu acho que pode existir, sim. Então, o espírito mesmo, como a gente entende, né? Não como entendeis, né? Não. Como entendeis. Mas tem simpatia, semelhança, sentimento entre eles. Mas nós ficamos enroscados aqui mesmo, né? Vamos para a próxima para a gente ver se entende essa daí? Vamos lá, 201. Aí de repente esclarece um pouco melhor. O 201, quem faz ela? Em nova existência. Edilene tá bem quietinha também, né? Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Com certeza. De certo quer dizer certamente, né? Com certeza. Isso. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí? Ajudou a esclarecer mais o anterior? Ou complicou mais? Acho que não tem nada a ver aí. Nada a ver. Dilon, aquela pergunta ela ficou assim meio no ar, né? Poderia, assim, alguém que tenha bastante intelectualidade fazer um estudo para nós e trazer. Mas esse estudo já tem, Orlando. É aquilo que eu falei para você agora no começo. Logo começou. Mas ficou assim, meio bailando, né? Tem o seminário aí, que a Adriana, o André e o Jorge fizeram. Ali tem bastante informação. Bem interessante ficou. Então, aí, como dizem os estudiosos, né? Nós estamos conversando cada um a partir do seu entendimento aí de sexo. Cada um está com uma coisa na cabeça sobre o que seja sexo, né? E aí nós temos os nossos conceitos, né? Que são diferentes. Conceitos não fechamos particular, né? Não fechamos numa definição do que seja sexo. Então, eu estou partindo do princípio, nós estamos falando de sexo genital, de genitalidade, né? De órgãos genitais, né? De aparelho genésico, aparelho reprodutor, que tem a ver com sexo, que está junto com sexo, né? Estou partindo desse princípio. Então, se o espírito tem um corpo, o espírito, quando desencarna, ele tem um corpo que ele tem braço, ele tem pé, por que ele não tem os órgãos genitais do sexo que ele tinha antes? Ele tem, sim. Eu estou convencido disso. Ele tem os seus órgãos genitais do mesmo jeito. E por que ele não pode praticar o sexo genital com outro espírito? Mas essa aí é uma inferioridade muito grande, né? Porque aqui na Terra existe o sexo para quê? Não é para promiscuidade, né? Existe o sexo para crescer, multiplicar, né? Dá oportunidade de você melhorar nas existências precedentes. Agora, qual é a necessidade que tem no mundo espiritual, uma vez que você não vai poder conceber filhos? Eu não estou falando de necessidade, eu estou falando de possibilidade.
né? E nem de moralidade. Eu estou falando de possibilidade. É possível praticar sexo no mundo dos espíritos, um espírito com o outro? Eu estou convencido que sim. E que eles praticam, e bastante. Eu acho que os espíritos bem inferiores devem praticar Não, bem inferior eu não digo, mas dependendo da escala que ele está. É inferior, sim. Eu não digo esses bem evoluídos, de certo que não, mas os que estão mais... É uma polêmica, né? Mais vida material, eu acho que sim. Aí o Orlando falou, que não precisa por causa de uma finalidade e tal, não sei o quê, né? Aí nós aqui, aí eles vão falar assim, mas vocês aí encarnados já não tem mais finalidade reprodutiva nenhuma, vocês ficam praticando sexo aí regularmente. Por que nós aqui não podemos praticar o sexo, não vamos praticar? Aqui o mundo é bem inferior mesmo, aqui é mais inferior ainda. Aí quando você passa para o mundo espiritual, tem aquelas falanges, espíritas, trevas, né, que tem essa necessidade. Né? Então, essa questão das necessidades que a gente tem que considerar, eu penso. No nível evolutivo que nós estamos, quando a gente desencarna, muda pouca coisa. Pouca coisa muda. Né? Nós continuamos, por exemplo, tendo um corpo que é físico também. Né? Sutil e tal, mas ele tem os órgãos todos, né, do corpo físico que nós tínhamos aqui. Porque nós estamos, aquilo que nós estudamos lá atrás, né, no começo do estudo do Livro dos Espíritos, lembra? Nós estamos no comecinho da escada, nós saímos do primitivismo e estamos no mundo de prova e expiação. Então, quando nós desencarnamos, não muda tanto assim, né? Nós nos saltamos, né? Tornamos anjo, né? Então, por enquanto, a maioria das coisas que nós vivenciamos enquanto encarnados, vivenciamos também no plano espiritual. Os espíritos chegam lá com ferimento, com cortes, né, com doenças, se alimentam, né, tem alimentos, né, no nosso lar, inclusive, tem famílias, né, constituídas. Então agora, quanto à pergunta aqui, ele fala assim do espírito, né? Do espírito. Então, o espírito, a gente tem que tirar dele tudo que é matéria, né? O princípio espiritual, que a gente estuda também lá atrás. O que é o espírito? Né? O princípio inteligente do universo. O que é espírito? Espírito é tudo que não é matéria. Se é matéria, não é espírito. Então, por isso que ele diz assim, como nós entendemos, não, né? Porque o espírito é destituído de organismo físico. O espírito. Mas quando ele desencarna, ele ainda tem um corpo denso ainda, né? E essa densidade varia de acordo com o nível evolutivo dele. Nos mundos mais superiores, talvez seja bem diferente essa questão, até mesmo dos órgãos, né? Vamos arriscar uma ideia, por exemplo. Será que o espírito tem boca? No mundo superior não precisa falar. Se comunica pelo pensamento, por que ele vai ter boca? Não se alimenta mais, porque ele tira da energia, né? Processa assim Então, mas tem plano que é muito parecido com o da Terra. Sim, tem muitos que são parecidos e tem outros que são inferiores. Isso mesmo. Ainda eles, assim, os espíritos superiores abrem alguma exceção assim de um vício, vamos supor que a pessoa tomar muito café aqui, eles têm direito a uma xicrinha de café. Que o viciozinho, né, carrega, né? Eu já me desapeguei um pouquinho do chimarrão, viu? O Covid ajudou nisso. Não vou precisar de chimarrão lá mais. Pode tomar um copinho de vinho. Agora, a Zi, eu acho que ela vai precisar do cafezinho, né, Zi? E bem você... doce, né? Eu vou chegar aqui, como é que nós vamos fazer? Nós tomamos mate todo dia? Não, eu tomo mate, só que eu não tomo mais com aquela questão assim que eu não podia...
A cuia de chimarrão e a garrafa térmica me acompanhavam o tempo todo. Agora já não acompanha mais tão frequente, não. Já tô mais Bom a tranquilo. gente quitar esses vícios, né? Trabalho no mundo de lá, Então- mas que no mundo de lá tem essas Isso. expressões, tem. Então, voltando à questão, a gente tem que sempre separar a coisa, espírito e matéria. São coisas... o espírito possui uma matéria, né? Possui o corpo, e esse corpo é durante algum tempo, né? Depois que a gente evolui, isso é claro que está bem distante, aí na questão do tempo, mas aí a gente provavelmente vai mudar muita coisa nessas questões dessas dependências que nós temos, que são as matérias. Aí Vamos muda para o de- próximo, acho que nós já estamos em cima do tempo também, né? O nosso tempo deve estar acabando. Às vezes as nossas irmãs aí de Querem comentar? A Edneia? área. Não, no 202 ele afirma que não tem sexo. Então, é isso aí. Esse 202 ele fala, não tem sexo, exatamente. Até eu grifei aqui, ó. Pode não ter sexo, mas carinho tem quando encontra, vamos supor, aquela pessoa que sofreu a vida inteira por outra que não viveu. Eles se encontram lá no mundo espiritual, eles têm um carinho. Sim, mas foi o que foi dito lá na pergunta 201, né? Ele fala que tem afinidades, né? Um com o outro, né? Isso mesmo. Mas eu acho que essas reflexões nós vamos deixar para a próxima, né? Nós vamos continuar nesse caminho aí. Acho que nós Então, vamos até resolver. porque essa colocação sua aí, Odilon, do espírito, essa dualidade espírito e matéria, não está sendo levada em conta aí na resposta dessas perguntas. Pelo menos não tem nenhuma clareza sobre isso, porque os espíritos de que nós estamos pressupondo para saber a resposta não são os espíritos puros que não têm mais corpo, porque o corpo, o perispírito também é matéria, não é? Eu acho que você não quis dizer que não. Não, O o perispírito é matéria. Isso. Só que o perispírito é uma roupa, é uma ferramenta igual ao nosso corpo, né, do espírito. Isso. Né? Então, o espírito, aí nós vamos de novo cair naquela questão. O espírito tem sexo, né? Aí ele fala que não, né? O espírito. Mas o espírito não tem corpo, que seja o perispírito. Por enquanto nós temos o corpo, mas o corpo eles são modelados de acordo com o nosso nível evolutivo. Como nós pertencemos a essa faixa evolutiva, o nosso corpo perispiritual, ele é parecido com o corpo físico que nós usamos aqui. Inclusive, a formação, a modelação desse corpo físico quando nós reencarnamos, ele é em decorrência das nossas experiências. Nós que modelamos ele, não assim pela vontade que a gente faz, mas pela experiência que nós carregamos. Por isso que a gente reencarna às vezes com alguns probleminha. Olha, eu abusei da comida, daí reencarna de repente com um problema no estômago, numa tendência, né? Ou eu cometi um suicídio, dei um tiro na cabeça, de repente eu reencarno já com um problema sério na cabeça, ou às vezes com um problema bem leve, porque eu já superei isso. É muito variado, como foi dito ali, né? Então o corpo, ele ainda é um instrumento para as expiações e as provações que nós precisamos passar. Mas futuramente, quando nós vencer tudo isso, as provações, expiação, não precisa mais disso, nós estamos em espírito puro. Como é que será esse corpo? Né? Não, daí não se fala em corpo mais, né? Talvez nem se fale em corpo, exatamente. Eu também imaginei isso. Então aí não tem mais sexo, nem resquício de sexo, talvez. Mas, para mim, enquanto não chegar aí, no momento que vai explicar que só os espíritos, eu não sei, eu não li para frente, que só os espíritos puros que não tem mais sexo, enquanto isso tem sexo, porque o sexo está no corpo do espírito, seja esse corpo físico
como o nosso aqui, de reencarnação, ou seja, ele de corpo espiritual, o perispírito, que também eu não quero levantar agora a discussão sobre reencarnação, espécie de reencarnação, de dimensões mais elevadas para dimensões menos elevadas, de planos espirituais mais elevados para planos menos elevados, né? O que eu acho interessante é que toda literatura espírita que fala dos espíritos mais materializados, mais voltados para os instintos materiais, para os apetites do homem encarnado, eles praticam o sexo, segundo está colocado nos livros. Eles vão praticar o sexo deles lá, inclusive junto com os encarnados, né? Sim. Junto com os encarnados. Então, naquele processo obsessivo, né? Que tem até alguns romances que ilustram isso, né? Não só vampirismo. Não só os espíritos viciados em sexo, eles estão no mundo espiritual e eles dizem, inclusive nas manifestações mediúnicas, eles deixam claro, eles só têm um pouco de pudor de falar, porque eles sabem que nós estamos ali sérios naquilo que nós estamos fazendo. Mas eles dizem, sim, que eles vivem gozando da vida, deixando bem claro que eles vivem gozando de tudo, não é só da bebida, não é só desse outro tipo de vício, mas do sexo também. Mas para isso eles têm que baixar o nível deles, vir assim, tipo, para a terra, um lugar apropriado. Será, né? Zi? Porque aí eu pego a deixa que o João Domolin disse, inclusive ele lembrou até da Nete Guimarães, que ela tem um seminário que ela lembra dessa questão da sexualidade, e ela fala da questão, né, do envolvimento sexual de uma forma assim, bastante espiritual, assim, né, que não tem essa questão do sentimento de culpa, que é pecado, né, que as questões colocaram. Né? Então ela até lembra dessa questão de uma forma assim mais de encontro, né, de almas, de tudo mais, né? Não dessa forma como a gente às vezes, que a gente ainda carrega esse peso, né? Talvez pelas religiões mesmo, né? Colocar isso aí como sexo é pecado, né? Tal, né? Daí acaba que a gente também coloca isso como uma forma. Então, são questionamentos, né? São reflexões que a gente faz. Para não... Mas ok. Vamos encerrar por hoje, então? Já estamos no nosso horário. Na próxima a gente continua. E daí, o assunto vai ser o mesmo ainda. Se vocês puderem pesquisar e olhar sobre o assunto, vai enriquecer mais ainda as nossas reflexões aqui na próxima. E o link do nosso seminário sobre sexualidade também, que eu falei, eu posso colocar... Eu acho que é bom colocar no grupo Allan Kardec, né? Fica mais fácil, todo mundo tem acesso, né? No grupo lá é Debate do Livro Forças Sexuais. Não sei se vocês estão lembrados que foi feito. Debate do livro Forças Sexuais. Jorge Andréa. Então, devolvo a palavra para Orlando, então. Eu vou passar para o João fazer o encerramento para nós, né, João? Então vamos reconhecer a bondade de Deus, né, que nos permite caminhar entre acertos e erros, inclusive durante os nossos estudos. Caminhar acertando, errando e buscando aquilo que quisermos buscar, com a consequência devida. Vamos reconhecer essa bondade, esse amor, essa misericórdia de Deus e dizemos muito obrigado. Sentimos a gratidão por essas oportunidades, por esse momento,
por todas as tantas experiências, as tantas vivências que nos são possibilitadas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, nosso aprendizado. E pedimos que o nosso final de semana, que a nossa próxima semana, sejam um pouquinho mais bem aproveitados, no sentido de estarmos harmonizados, abertos, receptivos às luzes que vêm do alto, que vêm por meio dos nossos mentores, às atitudes que nos ajudarão a nos proteger, que também são intuídas, inspiradas pelos nossos protetores, guardiães, e que esse estudo, essa vontade de estudar, que estamos a essa disposição, possa só crescer, se tornar um grande entusiasmo pelo aprendizado, que nos leva a uma prática que nos ajuda a crescermos, nos superarmos, nos tornarmos espíritos mais harmônicos, mais felizes. E sigamos, então, na bênção, na paz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.